Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Me dá a imagem dele, por favor, Marcelo 10, Fábio Teles, porque eu vou contar agora para quem está em casa quem é este homem. Alessandro Menezes da Silva é este que aparece na sua tela e vai aparecer aqui também. 23 anos de idade. Este homem, gente, sabendo da situação vulnerável de uma criança de 11 anos, entrou em contato com ela através das redes sociais e disse: vamos tomar um açaí. Ela nunca nem tinha tomado açaí, tá? Para vocês entenderem o nível da pobreza, da vulnerabilidade social mesmo dessa família. E ele ainda disse: se você for comigo, eu ainda te dou um dinheiro, ainda ajudo sua família. Essa criança de 11 anos de idade ficou conversando com ele e aceitou o convite. E este homem foi até a casa desta criança junto com um outro menor. Este outro menor de 13 anos de idade. Deixa eu vir para cá para ele aparecer na sua tela aqui. Um menor de 13 anos de idade. Os dois foram até a casa desta criança e ela ficou entre eles na moto. E eles seguiram. Ela estranhou, porque estava indo para um beco escuro. E aí, de fato, o pior aconteceu. No depoimento dela, eu não vou ler na íntegra porque é muito pesado de fato. Eu vou ler o começo aqui. Era a primeira vez que estava vendo ele. Ele não foi para o caminho de Aquidabã. Ele disse que ia pegar um negócio na casa dele. Ele entrou num beco que estava escuro. Ele disse que ia me derrubar na moto. Ele desceu da moto. O primo dele tapou minha boca. Ele tirou a roupa dele. Depois, não vamos colocar esse resto não, para preservar até essa criança e a família e o pessoal que está em casa. Deixa só a foto dele, por favor, meu diretor. Aí, essa criança, gente, inclusive quando isso aconteceu, eu apresentei o programa aqui chorando, que eu tive contato de um áudio dela. Ela tem 11 anos, mas a voz é de uma criança de 5. Ela se refere às pessoas sempre como tia, tio. Tá? Ela falou, tia. Aí ele disse, e o que torna tudo ainda mais desesperador. Porque a aparência dela também, tá? Ela não é uma criança de 11 anos que não parece. Ela parece bem magrinha, para vocês terem noção. A vítima afirma que gritou, tia, é um estuprador, que estava toda melada de sangue, que até a chinela estava toda de sangue, que depois levaram para o hospital, veio a polícia. Eu vou chegar nessa parte aqui porque é o seguinte, quando eles chegaram nesse beco, o Sandrinho, como ele é conhecido, ordenou que o de 13 anos pegasse o celular da criança e apagasse as mensagens que ele estava mandando. Com o objetivo de quê? Não ter provas. Porque depois a menina ia aparecer ensanguentada, mas ninguém ia saber quem foi, se não tem prova. Só que o que ele não esperava é que duas pessoas, um casal, que na verdade não é casal de fato, a gente diz casal porque é um homem e uma mulher, eles chegaram no local, passando pelo local, e aí ela gritou. Esta criança gritou, tia, tia, no desespero. Foi aí que ele fugiu nu. Ele fugiu nu na moto. E a outra criança de 13 anos, o adolescente que estava com ele, saiu correndo. Por causa destas duas pessoas que hoje este homem foi condenado. Porque depois de estuprar esta criança dessa forma brutal, a ponto dela precisar levar 20 pontos nas partes íntimas, ele ainda teve essa audácia, que é uma audácia, você levar uma outra criança para um local de um crime, para apagar as mensagens do celular dela, para que ele não fosse condenado como foi. Esse casal, o depoimento desse casal também é muito forte. Porque eles dizem a forma que encontrou essa criança.
totalmente ensanguentada, até a sandália. Ela ficou, gente, para vocês terem ideia, internada no hospital por dias. Essa criança precisou levar bolsas de sangue. E se não fosse esse casal, e claro, o exame do Instituto Médico Legal que comprovou o crime, talvez ele não tivesse sido condenado. Eu tenho uma curiosidade de saber o que ele disse. A gente vai ao vivo já com a Selma Souza, porque ela tem essa informação. O que esse homem diz? O que passa na cabeça dele para justificar um crime brutal como esse? Antes, a gente vai mostrar para vocês o que disse a tia dessa criança na época do crime, que foi em fevereiro deste ano. Vamos conferir. Ela tão boazinha, ela meiga, carinhosa. Essa é ela. Foi grande o desespero, porque por um segundo ela não estava aqui para contar a história, né? Tivesse demorado mais um pouco, ela tinha ido a óbito. Ela tá muito traumatizada por tudo, tá assustada com tudo, com medo de tudo. É difícil pra gente da família. É de justiça. Justiça. Isso é porque vocês não ouviram o áudio dessa criança. Eu ouvi e precisei de mais de uma semana para conseguir digerir. Primeiro porque é uma voz, como eu falei, de uma criança que aparenta ter até menos de 11 anos de idade. E como a tia bem falou, era uma menina alegre, cheia de sonho, que não dorme mais. Ela não dorme mais sem remédio. E a perversidade desse crime que chama a atenção, porque infelizmente a gente noticia todo dia estupro de vulnerável, mas o que chama a atenção é a logística. Foi como ele arquitetou tudo. Ele sabia que ela nunca tinha tomado um açaí. Ele sabia que ela vive numa extrema pobreza. Ele sabia disso tudo. Ele sabia que elas estavam precisando de tudo, até de alimentação mesmo. E por isso que ele entrou em contato com ela na rede social. Eu faço questão de contar os detalhes dos crimes aqui para vocês, porque serve também de alerta. Eu sei que tem muito adolescente que me assiste, muita menina também que me assiste, serve de alerta. Você tá vendo aqui, ó? Arrumadinho, bigode na régua, óculos da moda, tá de moto. Vamos analisar o cenário? 23 anos de idade. O que parece aqui pra gente, né? Uma camisa polo. Não tem cara de estuprador de criança de 11 anos. Não tem, né? Então, gente, estuprador não tem cara. Infelizmente, é o crime mais democrático que tem. É alto, é baixo, é gordo, é magro, é preto, é branco. E somente 10% dos estupros são denunciados. 90% ninguém sabe, ninguém viu. Porque estas crianças, estas mulheres em situação de extrema vulnerabilidade têm medo, têm vergonha de denunciar. Esse caso não teve jeito. Foram 20 pontos que essa criança tomou. Ela ficou internada por dias no hospital. Então não teve jeito. Todo mundo ficou sabendo. E agora ele vai ficar famoso, como ele já está aqui no Cidade Alerta Sergipe. Porque se ele teve coragem de estuprar uma criança a ponto de levar 20 pontos nas partes íntimas, aliciar um outro menor para pagar as mensagens, ele vai ter a resposta. Uma coisa que nos indignou, e agora sim vamos ao vivo com a repórter Selma Souza, ao vivo com a gente aqui agora, é o seguinte, Selma. A gente diz assim, 10 anos e 10 meses. É suficiente para quem praticamente perdeu a vida, porque ela quase morreu. E está quase morrendo em vida também. Você vai trazer para a gente como é que tem sido os dias dela. Os detalhes de como tem sido a vida dessa criança. Mas 10 anos a gente pode pensar que é pouco. Mas o pouco que eu entendo juridicamente, é uma pena máxima. Você
consegue explicar isso pra gente, Selma? E mais, como é que tá essa criança agora? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite mais uma vez a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Um crime completamente bárbaro, um crime que a gente observa esses requintes de crueldade, né, duas crianças, porque o outro menor de idade também acabou sendo aliciado por esse homem, né, por esse indivíduo, se é que a gente pode chamar de homem. É um crime que chocou não só o município de Aquidabã, mas chocou todo o estado de Sergipe. Falando primeiro, respondendo essa questão de como é que está essa criança, a criança está completamente destruída, como você destacou, em vida. Essa criança não quer sair, essa criança tem traços de depressão, a família também tem sofrido bastante com tudo isso, até porque uma criança cheia de vida, cheia de sonhos, acabou tendo esses sonhos interrompidos por conta desse crime bárbaro. Para falar sobre essa questão da pena, 10 anos e 10 meses, eu converso agora com a Priscila Mendes, ela que é advogada da família dessa criança. Priscila, bem-vinda ao Cidade Alerta. Eu queria que você contextualizasse para a gente a respeito dessa pena, porque assim, aparentemente 10 anos é muito pouco para tudo que esse homem fez com essa menina, né? Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Mariana e telespectadores. Hoje nós trazemos essa notícia que podemos dizer que um pouco de afago para a família dessa menor, mas não ainda satisfatória, tendo em vista que o próprio Código Penal, ele estima uma pena muito maior para um estupro de vulnerável, é de 8 a 15 anos, e corrupção de menores, inclusive de até 5 anos. Então, de reclusão, ou seja, preso. Na pena dada na sentença, foi um processo, vocês acompanharam, foi um processo imensamente difícil, um processo onde tivemos por diversas vezes prerrogativas enquanto advogadas violadas, direitos violados, revitimização por diversas formas. Trata-se de um processo sigiloso, mas aqui nós podemos trazer informações que não diz respeito à questão processual que traz o sigilo, mas sim informações que toda uma sociedade sabe e que inclusive a família é sabedora disso tudo. Então, foi um crime bárbaro que chocou não só a comunidade de Aquidabã, mas como todo o nosso estado. E nós conseguimos chegar a uma decisão de uma sentença onde determinou 9 anos e 9 meses condenado pelo crime de estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217-A do Código Penal, bem como a corrupção de menores. E quando nós trazemos a corrupção de menores, nós trazemos ela aliada à questão dele ter levado um menor para acompanhá-lo, o seu primo, que em que pese não chegou a presenciar, segundo os seus relatos, acompanhada por uma analista jurídica, psicólogo do nosso Tribunal de Justiça, ele narra alguns lapsos que ele conseguiu evidenciar. E por conta dele levar essa criança para cometer esse ato junto a ele, essa pena, ela puxa, por isso que a criança, muitas pessoas perguntaram, mas doutora, por que a criança, a outra, não foi punida por uma infração talvez? Mas por tratar de alguém de 13 anos, o crime, que seria um crime, né, que uma criança de 13 anos não responde por um crime, mas a infração, ela puxa para o maior, porque é o maior que leva a criança. Então, por isso que a pena dele passou a ser 10 anos e 10 meses, porque 9 anos e 9 meses foi do estupro de vulnerável, e 1 ano e 1 mês foi da corrupção de menores. Então, juntando, dá 10 anos e 10 meses. A defesa da vítima, assistência de acusação, não está contente ainda com essa condenação, tendo em vista que o Código Penal traz como pena máxima 15 anos para estupro de vulnerável. Vejamos que, pelo tempo, 9 anos ultrapassou a mínima somente 1 ano, enquanto a vida dessa criança está totalmente devastada, não só por 9 ou 10 anos, mas sim por uma eternidade. Enquanto ela tiver vida para poder sobreviver nessa terra, ela teve uma alma assassinada, nós podemos dizer dessa forma, porque ela teve
podemos dizer, uma tentativa de um assassinato. Eu consigo configurar dessa forma, porque uma criança que passou pelo estupro, que pegou 20 pontos nas partes internas, e o que eu estou falando aqui não é nada que é sigilo, não, é algo que foi totalmente exposto pela própria família. A família se encarregou de trazer esses detalhes de forma bárbara. Enquanto representante da família, não tenho por que omitir os fatos trazidos pela própria família. E a família, né? Como é que a família se posicionou com essa pena? Exatamente. A família, ao tomar como surpresa, por tratar de uma família leiga, então, para eles, há 10 anos, ainda bem, deu ufa. Mas nós que entendemos que 10 anos não é só 10 anos, nós iremos buscar isso. Foi quando nós falamos, olha, essa pena, ela não foi a mínima, mas ela foi um pouquinho a mais que a mínima. Então, nós vamos buscar para que ela alcance a maior. Nós vamos subir, nós vamos para o Tribunal de Justiça. Nós apelamos que os desembargadores, eles consigam olhar com um olhar mais sensível, porque nós percebemos, Mariana e todos os telespectadores e Selma, nós percebemos que existem tantos outros crimes em que a pena ela é totalmente maior. Então, um crime tão bárbaro, tão, podemos dizer, cruel, um crime que disseminou não só uma criança, que tirou dela a sua integridade física, bem como um futuro próspero que vai ter, que vai levar um dano moral e um dano físico continuado, ela é muito pouca para isso. E a família, ela tá com a sensação de que a justiça foi feita, mas ao saber que a justiça feita, apesar de que foi muito difícil essa justiça ser feita. Foi um processo muito difícil. E por que muito difícil? Porque desde o princípio, esse processo, ele não teve o andamento como ele deveria ter. Não é à toa que esse rapaz ele só foi preso depois que a assistência de acusação interviu. Esse rapaz nós só conseguimos prender porque ele passou ainda um lapso temporal depois que nós buscamos o Ministério Público. Disse, como assim? Não pode estar preso, solto uma pessoa que fez isso. A menina está amedrontada, está sendo ameaçada, inclusive. E aí foi que nós conseguimos, assim, que o Ministério Público, junto com o magistrado, entendesse pela decretação da prisão. Durante toda essa fase, desde as audiências, a audiência foi muito hostil. Eu não posso trazer muito detalhe dessa audiência aqui, mas posso dizer para vocês, foi no meu tempo de carreira enquanto advogada, foi uma das piores audiências que eu tive na minha vida. Ela foi uma audiência que, no primeiro dia, ela demorou pouco tempo, inclusive eu fui até excluída no primeiro dia dessa audiência, por estar virtual, mesmo tendo sido o link concedido pelo magistrado. Eu fui até atuada como infração, mas a minha própria instituição respondeu que não houve nenhum tipo de infração ética, pelo contrário, nós seguimos todos os critérios e respeitamos. Mas, da segunda audiência, foi uma audiência que durou cerca de 4 a 5 horas de relógio. Foi uma audiência, assim, devastadora. Devastadora. Eram detalhes minuciosos tratados com tamanha revitimização que chegava a dar nojo. Eis a palavra falada, porque nós não estamos falando somente de testemunhas que estavam sendo ouvidas, além de testemunhas oculares. Nós trazíamos provas documentais, nós trazíamos laudo do IML, nós trazíamos laudo de um hospital que demonstrou claramente o risco de vida que essa criança que passou 3 dias na UTI, com 20 pontos internos nas partes íntimas. Então, foi algo, de fato, muito drástico. E nós ainda, Mariana e todos os telespectadores, esta defesa da vítima, assistência de acusação, não se contentará com essa decisão inicial. Nós iremos recorrer até a última instância, se necessário for, para um aumento de pena. Importante, Priscila, destacar, porque eu entrevistei a tia em fevereiro, logo após esse crime. De fato, foram depoimentos muito fortes, né? Acredito você também, né, ter contato com toda essa família. Agora, em relação a essa denúncia, só chegou à tona justamente porque passavam 2 pessoas em uma motocicleta e viram, né, todo esse crime acontecer. Isso também demonstra a importância, né, Priscila, da denúncia, da população estar auxiliando, porque essa criança, como você destacou, poderia nem estar mais entre nós, né? Exatamente, Selma. Isso é muito importante para todos nós enquanto sociedade. E aqui não fala Priscila Mendes advogada, e sim Priscila Mendes cidadã, somente cidadã. Nós precisamos sim denunciar quando percebemos circunstâncias como essa. Nós precisamos sim intervir.
Porque poderia aquele homem, aquela mulher, quando passar, olhar e dizer assim, eles estão ali porque eles queriam. Mas eles conseguiram ter aquele olhar cidadão e sensível e dizer, não, tem alguma coisa errada. E aqui eu vou acionar o judiciário, imediatamente a polícia judiciária, e tomar as medidas cabíveis. Porque se aquele rapaz e aquela moça não tivessem chegado naquele momento, aquela criança não tinha sobrevivido. O médico deixou isso muito claro. Não tinha sobrevivido. E tem algo que se destaca-se que quando a família foi notificada, a família veio, a mãe com mais um filho que é especial, mais um menor de 4 anos de idade, à época 3, presenciou, viu a irmãzinha lá toda ensanguentada. Viram quando ainda chegaram a ver o rapaz passando despido na moto, porque ele saiu despido, porque ele foi alvejado pelo casal, pelo rapaz e a moça que conseguiu dar o socorro. A moça foi bem clara em dizer que o abraço da menor era um abraço de socorro, tia, faça alguma coisa por mim. Então, isso é muito forte. E as medidas o Estado precisa tomar, como vem tomando. Mas nós entendemos que há medidas ainda maiores e ainda mais. Selma, Mariana e todos os telespectadores. Medidas que devem ser tomadas para cuidado emocional. E isso nós trazemos a responsabilização do local onde mora essa família. Ela precisa dessa assistência. Ela precisa da assistência, que tem dado, inclusive. Mas quando o tempo vai passando, as coisas parecem que vão esfriando e as pessoas vão esquecendo. E o dano, ele é contínuo. Então, essa família, ela precisa desse acompanhamento. Essa menina, ela precisa desse colo. Podemos dizer dessa forma, da sociedade. Ela precisa ter a oportunidade de crescer e conseguir viver a vida superando esse trauma eterno. E para isso nós precisamos contar, de fato, com o apoio da gestão, de instituições. Inclusive, nós tentamos diversas vezes também auxiliar, porque trata-se de uma família totalmente humilde. Volto a dizer, esse processo aqui é um processo totalmente pro bono do nosso escritório. Nós não temos nenhuma vantagem econômica. Nós entramos sem medo de entrar e bater de frente pela justiça dessa família, justamente porque é algo que nós percebemos que não poderia ficar impune. Em relação a esse júri, né, Priscila? Eu sei que tem muito sigilo de justiça, mas esse jovem, né, o que ele falou? A criança é muito franzina. Né? Ele não percebeu que se tratava de uma menor de idade, ele estava conversando, seduzindo essa menina através das redes sociais. Essa menina, como você destacou, vem de uma família muito simples, já tinha problemas, né? Um problema de toda uma vida, essa família, de forma econômica. Essa foi a isca, né? E essa é a isca como esses criminosos agem. Exatamente. Posso dizer que essa audiência, que foi uma audiência bem complexa, por diversas vezes precisou ter nossa interferência, até mesmo do magistrado, com muita técnica, em poder intervir, porque há diversas vezes era como se não foi o réu, o rapaz acusado do estupro, que de fato realizou, a todo tempo dizia que cometeu aquilo. Ele falou na audiência que cometeu, mas que cometeu aquilo porque achava que ela não era maior de idade, ou menor de idade, melhor dizendo, porque achava que tinha a anuência dela. Como assim ter uma anuência dela? Alguém que está gritando, né? Sobre a questão também do acompanhamento que nós tivemos, podemos dizer dessa forma, da menina, no sentido de que ele tratava como se fosse, ela quis, foi com a anuência dela. E por isso eu falei da revitimização que houve na audiência por diversas vezes, em que pese, nessa segunda audiência, o magistrado ele foi muito prudente. Ele conduziu de uma forma que não revitimizou a família da vítima. Mas nós seguimos aí para poder, mais uma vez, resguardar, e deixamos como um aviso, né, para toda uma sociedade, para nossos pais, a questão do cuidado. Porque são esses artifícios sutis que muitas vezes nossas crianças do nosso Brasil, do nosso país, do nosso estado, acabam sendo captadas, sendo vítimas disso. E a maioria das vezes a família é muito leiga e não consegue, né? A família é muito leiga, não consegue dar ainda aquele tipo de educação sexual, podemos dizer dessa forma, ou mesmo a educação social. E foi isso que aconteceu.
Por diversas vezes, inclusive, foi incutido que a mãe seria culpada disso. E nós não podemos atribuir isso a uma mãe. Cada um sabe a realidade que vive. E mesmo que tivesse qualquer tipo de culpa, o maior culpado, que não a culpa do outro lado, é quem praticou, que tinha ciência disso, que é o Alessandro. Com certeza. Mariana quer interagir com a gente, é isso, Mariana? Eu estou surpresa, inclusive, Selma, por duas questões, né? A primeira, até positivamente, que ela está me falando que ele pegou a pena menor, mas dá para recorrer, se é que eu entendi certo. Vou fazer 3 perguntas aqui em uma, vamos ver se a gente consegue. Se dá para recorrer para aumentar essa pena, eu não sabia, tá? Assim como vocês, eu não sou especialista na área jurídica. Acreditei até que tinha, pela crueldade, tinha sido a pena máxima. Se não foi, quero saber até quanto ele pode pegar, como é que pode recorrer, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que para mim é de extrema gravidade, é revitimização. Para você que não sabe, é o seguinte: toda mulher, toda pessoa, homem ou mulher, que é vítima de estupro, normalmente passa por esse processo, infelizmente. Isso quer dizer o seguinte: você precisa recontar a história na polícia, precisa recontar a história, muitas vezes, na justiça. E isso faz com que a vítima acabe o tempo todo revivendo aquilo. E muitas vezes, em uma audiência, é dito por um ou por outro que ou a roupa, ou a mãe, ou alguém é culpado. Isso é revitimização. Quero entender como que essa criança sofreu essa revitimização. E por fim, Selma, eu quero que você divulgue como a gente pode ajudar essa família. Porque uma família que não dorme, é uma família que não vive, é uma família que vive à base de remédio e que vivia em extrema pobreza e vive ainda. Por isso que essa criança aceitou o convite para tomar açaí, algo que ela nunca tinha nem tomado. É com você. Com certeza, viu, Mariana? São pontos muito importantes que precisam sim ser abordados. A Priscila, ela conseguiu nos acompanhar. Priscila, como, né, que dá então para reagir a tudo isso? Então, Mariana, respondendo às suas perguntas, o primeiro tópico, a possibilidade de recorrer à pena do estupro de vulnerável, a máxima é de 15 anos. E a de corrupção de menores, ela é de até 5 anos. Então, nós iremos recorrer para essa pena para o Tribunal de Justiça. A segunda pergunta, que fala-se sobre a revitimização, quando trata-se de crimes de estupro, nós sabemos que a vítima não é tão somente a criança. A vítima é quem presenciou o fato, são os familiares. E eu posso falar isso da revitimização voltada principalmente para a mãe dessa criança. Essa criança em fase de delegacia, ela passou por várias escutas, não foi uma só escuta. Que, na verdade, a escuta é diferente da oitiva, né? E ela passou por diversas vezes por essas indagações. E ela já dizia, eu não quero mais ser ouvida. Ela veio para o Gomercindo Bessa para ser ouvida também pela 4ª vez. Então, esse tipo de oitiva reiterada, ela, de fato, traz a revitimização para menor. E para a mãe, ter que reviver cada ato que está lá. A mãe, ela é uma vítima indireta no processo. Então, se ela é uma vítima indireta, ela não tem necessidade de estar revivendo tudo aquilo. Teve circunstância de ter que fazer ligação à mãe, e ela dizia assim, eu já respondi isso, o senhor quer que eu minta? Eu vou falar o que eu não sei, eu só posso responder o que de fato é. Então, isso daí nos chocou bastante. Com certeza. Tem um Pix também, né, doutora, que a gente pode estar divulgando para ajudar essa família, porque elas estão passando por uma situação muito complicada. Acho que já era difícil, né, antes do crime, agora, após o crime, está ainda pior. Essa família está à base de medicamento para poder dormir. Né? Isso, exatamente. Inclusive, a Érica faz uso de medicamentos ginecológicos de valores altos, além do acompanhamento do psicológico, né? E todo o acompanhamento até mesmo educacional, que ela não está conseguindo desenvolver as suas atividades. Não precisa de todo um apoio, além das necessidades mínimas, alimentícias. E aí tem o Pix da tia, né, que acompanhou todo o processo, que foi que nos procurou, que é a responsável por auxiliar eles, que vocês podem repassar se for possível, para que quem puder e desejar, diretamente para a família, para que eles possam, assim, tentarem, podemos que reduzir os problemas que já são contínuos e altos. Com certeza. Obrigada, viu, Priscila. O Pix, para você que nos acompanha, é o 79998691177.
79998691177, no nome de Josiene Soares Gama. Qualquer quantia vai estar minimizando o sofrimento dessa família que vem passando por uma situação devastadora desde o mês de fevereiro. Agradeço, Priscila, pela sua participação conosco, a condução nesse processo. Mariana, volto com você. Priscila, que Deus continue te abençoando para que você consiga defender pro bono, como a gente diz, pro bono é de graça, outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Obrigada, Selma, por sua sensibilidade e dedicação também. Agora eu quero falar com você, tá, gente? Por favor. Chegamos a pensar aí na casa dessa família, para que vocês vissem como é a casa por dentro, como é a situação de vulnerabilidade deles. Mas a gente achou mais prudente não fazer isso. Deixar esta família em absoluto sigilo. Eu quero dizer para vocês que essa criança de 11 anos só dorme com medicamento. A mãe da mesma forma. É uma família completamente dilacerada, que passou por todo esse processo policial e jurídico, precisando recontar, precisando reviver e precisando lembrar do pior dia da vida deles, que foi o dia em que essa criança foi encontrada completamente ensanguentada depois de ter sido brutalmente estuprada por um homem de 23 anos. É uma família que está precisando de tudo. Então, minha amiga, assim como você ajudou, meu amigo, assim como você ajudou a pequena Laila, que a família hoje vai conseguir, pelo menos esse ano, morar na casa, porque conseguiu o dinheiro de aluguel do ano todo. Vamos ver se a gente consegue alimento, vamos ver se a gente consegue roupa, vamos ver se a gente consegue um suporte para essa família também. O Pix está na sua tela, é o da tia desta criança, que é a Josiane, 79998691177. Pode confiar, tá? 79998691177. Vamos ajudar essa família dilacerada.